Fala galera, eu sou o Rodrigo Sayani e você está no episódio número 10 do TypeCrit Crew, uma iniciativa do Juan Villanueva, em que designers mais experientes têm a oportunidade de conversar com estudantes e dar feedback gratuito, livre e para quem quiser. Antes da gente começar o papo com o nosso querido Felipe, eu vou dar dois recados. Eu fechei um pouquinho a agenda para agosto e um pouquinho de setembro, ou seja, não estou marcando datas, porque eu estou super pegado com o trabalho, gente de férias, etc. Então, vou dar uma pausa depois desse episódio aqui. Mas a gente volta com força total, calendly.com/Rodrigo Sayani. Pode marcar na tua agenda lá para a gente bater um papo. Filipão, dá teu papo, se apresenta. Eu vou compartilhar a tela para mostrar o teu Insta assim que você começar a falar dele. Conta um pouquinho da tua história e o que você vai mostrar para a gente hoje. Cara, então, meu nome é Felipe, eu tenho 23 anos, acabei de terminar a faculdade de design no Senac. Eu trabalho com design mais ou menos desde quando eu tinha, sei lá, uns 14 anos, mas naquela época não era tanto design assim, sabe? Comecei trabalhando em gráfica e fazendo muito material offline, então me deu uma base para conhecimentos tipo de produção em relação a CMYK e tal, ter uns conhecimentos um pouco que naquela época já eram mais avançados, mas hoje em dia eu vejo que não é nada demais, assim, só que quando a gente é mais novo, tudo se torna muito grandioso. E aí eu fui crescendo com o tempo, conhecendo outras pessoas, conseguindo oportunidade de estágio, mas eu sempre costumo separar minha carreira em duas partes. A parte que tem trabalho mais comerciais, assim, que são do dia a dia, que são mais trabalhos de brand, identidade visual, mas eu também tenho uma vertente muito forte. Eu gosto de fazer identidade para capa de CD, umas coisas mais artísticas que só passeiam pelo design, usam o design mais como ferramenta para contribuir para a arte que eu faço no geral, assim. Boa. Tô abrindo o teu Insta para a galera te conhecer e te seguir. Show. Felipe Araújo DSGN. Conta um pouquinho aí, cara. Cara, então, esses trabalhos que estão aí são só trabalhos que têm a ver com essa segunda parte de mim que eu acabei de falar agora. São todos trabalhos autorais, assim, a maioria deles são fotos minhas. E eu procuro sempre trazer um aspecto mais analógico. Essa, por curioso, não é minha, mas eu trato as cores também. Eu gosto muito dessa parte de colorização e tudo mais, de retrato. Assim, é uma área que eu acho que compõe muito com o meu trabalho. Várias vezes eu me deparei muito com o layout que eu construía e a foto puxava para um outro lugar que o design não estava. Aí quando eu encontrava um meio termo entre os dois, aí eu sentia que o trabalho ia para frente. Esses trabalhos aí são mais recentes. Eu tenho me interessado por outras coisas de arte contemporânea e recorte, mas eu também gosto muito de olhar para o design vanguardista, assim, pós-punk, sabe? O jeito que as pessoas faziam as capas naquela época, realmente eu acho muito incrível. E aí eu me deixo ser influenciado sempre por esse tipo de referência, inclusive pelas cores e pela tipografia, pela diagramação. Então, o design editorial da época era muito rico. Sim. E tudo que a gente vê hoje em relação a esse mercado, com certeza já foi feito antes, assim, sabe? A gente só não tem muito acesso a isso, mas com certeza já teve um cara que pensou exatamente o que está vendo hoje, assim. E aí o que eu acho legal hoje em dia é que quando eu tenho acesso a essas informações e as minhas referências, elas seguem por esse caminho também, que elas inclusive pegam o que já existe e transformam em uma outra coisa, mas sem abrir mão do significado que ela já teve, assim, sabe? Então acho que com a experiência, com as referências que ela tem hoje em dia, ela consegue ressignificar uma coisa que já existe, deixando tudo muito mais interessante. Tipo, nessa época aí eu estava sendo muito influenciado pelo Peter Saville, que é um cara que fez a capa do New Order, do Joy Division. É um cara muito interessante e ele, sinceramente, é um dos mais impressionantes que eu já vi pela versatilidade, por essa coisa muito interessante do uso tipográfico, diagramação. Ele tem capas históricas, assim. Então, ele é um Total. cara que, além de designer, ele era estilista. Então, ele tem uma pitada de vários outros sentimentos que não necessariamente são só sentimentos informativos, assim, que é a função do design, informar.
mas sim sobre outros aspectos de fotografia, de diagramação. Eu acho que é uma forte referência para o meu trabalho hoje em dia. Perfeito, cara, maravilha. E hoje você, bom, todo mundo dá uma olhada no trabalho do Peter Saville, de fato, referência. Essa capa aqui é uma das capas mais Ah, icônicas, né, é. do, Sim. do trabalho dele. Uhum. E, cara, beleza, vamos direto ao que a gente veio fazer, né? Você falou que você preparou umas perguntas e queria Uhum. tirar umas dúvidas, né, de coisas que você acha que seu trabalho pode avançar. Uhum. Uhum. Vamos lá, vamos em frente para a gente poder bater esse papo bacana aí, cara. Obrigado pela Show. apresentação e demais, assim, a tua história, a trajetória. Eu fico de cara quando a galera fala, nossa, pô, comecei a trabalhar com design com 14 anos. Eu fico assim, caraca, o que eu tava fazendo com 14 anos? Tava, sei lá, Cara, você jogando estava bola. fazendo certo. Na verdade, era eu que estava errado. Eu não devia estar trabalhando na época, mas calhou de eu Ah, precisar. total, total. Não, mas faz parte, cara, essa experiência, né, que, Uhum. que, que mal bem você teve, pô, Uhum. ela te agrega muito. E dá para ver uma Sim. maturidade no teu trabalho aos 23 anos que não é, Uhum. não é normal, não. Então, por isso eu Que acho que isso. o papo vai ser muito Pô, rico. muito obrigado. É, você prefere que eu faça as perguntas agora ou que eu mostre meus trabalhos agora? Ah, você que sabe, cara, você pode começar com uma pergunta e aí, de repente, abre um trabalho para você Beleza, exemplificar por que beleza, que essa pergunta é beleza. importante, né? Então, eu tenho muita dificuldade de colocar em prática, no caso, quando eu falo em prática, é só transformar em vetor, sabe? As minhas ideias e os meus sentimentos. Estou trabalhando agora, eu vou compartilhar a tela aqui. Boa. Você pode, acho que você já pode. Já, beleza. Então, você está vendo aí. Tô. Eu tô trabalhando nesse projeto, inclusive, que é uma identidade visual de uma produtora de Uhum. filmes de São Paulo. É de um Demais. amigo muito próximo a mim, e ele me deu vários conceitos, a gente conversou várias vezes, e eu fui refinando as palavras-chave até chegar em signos que estão presentes aí. Uhum. Mas por alguns motivos que eu sei qual, eu não estou muito satisfeito com essa forma ainda. O nome é 97 milímetros, porque é o ano que ele nasceu. Milímetros é uma termologia que está sempre presente em filmes e tal, principalmente porque ele é muito influenciado por escolas de cinema mais antigas, Nouvelle Uhum. Vague, esse tipo de Sim. coisa. Então acho que é muito interessante eu trazer essa linguagem do urbano e eu vi isso acontecendo num pôster do filme chamado Acossado. Eu não lembro muito de quem é, talvez seja do Godard, enfim. E aí tem essa textura extenso que me lembra muito o ambiente urbano, sabe? E eu quis muito trazer isso porque eu sei que esse tipo de textura e de comunicação acontece nesses ambientes. E o MM, eu construí ele a partir de uma tipografia mono, assim. Uhum. Me lembra muito o lance de script, de roteiro, assim, essa fonte que é um pouco mais uniforme e quadrada, assim, que não tem muita expressividade, não é tão display assim, é muito mais uma fonte regular, sabe? Então Uhum. acho que essa combinação satisfaz bastante assim o sentimento que a gente está caçando para a marca. Mas por algum Perfeito. motivo, em relação à forma, eu acho que não tá bom ainda, sabe? Entendi. Perfeito, cara. E aí você quer que eu já comente um pouquinho em cima disso? Ah, com certeza. Maravilha. Cara, você falou várias coisas interessantes aí. O uso da mono como referência a script é perfeito, né? Existe um negócio chamado Uhum, pitch, quando você está falando de uma fonte monoespaçada, que é a quantidade de caracteres que você digita num roteiro, ela indica quantos minutos o filme vai ter, sei lá, por exemplo, eu não sei as informações perfeitas, mas um Googlezinho resolve tudo, assim. Mas uhum, o pitch é assim, é, tanto em tamanho, se eu não me engano, no arquivo de fonte é 600 unidades, e aí quando você digita X caracteres, ele dá 1 polegada de uhum, tamanho, assim, em determinado uhum, tamanho que você escolhe da fonte, né? E aí, quando você tem, sei lá, 1 minuto de roteiro é igual a uma página de roteiro escrito nessa fonte com esse tanto de setup, assim, né? Então, isso é uma coisa que, uhum, obviamente, já tem muito a ver com roteiro e com audiovisual, né? A questão do stencil, o que eu vi de imediato, assim, e aí é uma questão para a gente discutir. Primeiro, monoespaçado perfeito,
basicamente, quando você falou, pô, ela é meio, né, uniforme, ela é meio sem expressividade. Isso quando a gente fala isso, mesmo quando a gente escolhe uma coisa não expressiva, ela de alguma forma exprime algum sentimento, Sim, né? E é sim. esse sentimento de uma coisa meio default, assim, né? Tipo, ou então, de repente, alguma coisa que está no filme da câmera, um filme tradicional, sem ser a coisa Isso. digital, né? Essa textura. E quando você faz uma textura meio canto arredondado, se é que eu estou vendo certinho aí. Se você quiser dar um zoom maior, para mim vai ficar bom, porque não sei se é a resolução da minha tela, alguma coisa assim que enfim, pode ser. Mas o lance é que você me mostrou o primeiro número, ele é um stencil. E, obviamente, os dois outros números, eles não precisariam ser stencil, porque o stencil é uma coisa que é usada para a gente resolver o problema da contraforma, né? Porque se esse 9 fosse fechado, você cortasse isso, esse buraco sai e vira a contraforma preenchida, né? Isso. Então, mas, ao mesmo tempo, para você dar uma uniformidade nas outras letras e construir essa linguagem desse logotipo, talvez você precise de mais espaços abertos nas outras letras. Seja a barra vertical do 7 ser separada da haste que segura aqui. E, além disso, cara, é uma questão... o 9 e o 7, eles cabem exatamente na caixa do M? Tipo, cara, eu acho que não, mas é próximo. Tá. Esse é próximo, se você fizer ele certinho, assim, e aí talvez seja legal a gente trabalhar isso eventualmente num software de fazer fonte, né? Porque você vai conseguir dizer assim, a largura que eu tenho para trabalhar é X, né? E aí, dentro de X, eu tenho que desenhar a letra e espacejar a letra também, né? Você desenha e espaceja porque o resto é fixo, a largura da letra é fixa, então você tem que trabalhar com esse espaço que é como se fosse um pôster, né? Você tem um cartaz A3, o que você faz dentro do A3? O que você faz dentro do espaço desse caractere? Então, eu acho que, de repente, soltar alguns elementos da letra pode dar uma boa, né, dividida e trazer a linguagem desse 9 para o resto. Certo? Outra coisa que você poderia fazer, e aí quando a gente olha para uma monoespaçada, a gente não necessariamente está preocupado com a largura da haste, a matemática da coisa. Eu te mostro, eu vou trocar rapidinho, deixa eu só abrir uma fonte monoespaçada que a gente fez aqui. E aí eu mostro o que é que a gente olha quando a gente faz uma monoespaçada, né, cara? Só para dar um exemplo de como o desenho de monoespaçada é um negócio que é simples, mas não tanto assim. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vou sair um pouquinho da sua para a gente poder ver. E aí eu abri aqui a Odisseia, que é uma fonte monoespaçada que tem pesos, né? Então tem regular e bold. Para você entender isso, tá vendo? Ó, quando eu mostro aqui, ó, a largura dela, ó, é 600, tá vendo? Esse 600 é o valor de todos os caracteres da fonte, certo? Então isso é o detalhe. E aí quando você vai, por exemplo, você tem uma letra I e uma letra M. Repara que as duas, teoricamente, elas ocupam o mesmo espaço, né? Teoricamente não, elas têm que ocupar o mesmo espaço. Para ocupar o mesmo espaço, elas não podem ser iguais em valor de haste. Então, por exemplo, essa aqui tem 150 unidades de haste. O M, não. O M tem 129, cento e qualquer coisa, tá vendo? Ele é mais magro, mas por ele ter 3 hastes verticais, ele acaba ocupando uma massa escura até mais densa do que o I. Então, essa relação de massa versus espaço, ela é muito estranha na monoespaçada, porque você tem que compensar, você tem que desenhar pensando, quase como, isso aqui é legal no Glyphs. Se você aumenta aqui e você bota o blur, você tem um blurzinho que você pode fazer. Ó. A ideia é você manter essa massa homogênea.
o máximo possível, entendeu? Tem uma hora que não é tão possível, mas a homogeneidade é da massa e não da valor matemático da hash, tá? Pausa, fecha parênteses da explicação ultra nerd, parei de compartilhar minha tela, mas só para... Aí você pode voltar com a tua tela se você quiser, para a gente ver. Por acaso você tem isso vetorizado, cara? Eu tô vendo que é um PNG, né? Tenho. Tenho sim, mas acho que eu não consigo do Illustrator agora, não nesse computador, mas eu consigo Não tem problema então. Mas assim, continuando só então isso. Então, o que eu sugeriria para essa dúvida rapidinho? Abrir mais letra, né? Seria um ponto. Confirmar que o 9 e 7M são desenhados na mesma caixa, no mesmo tamanho de caixa. Aí você pode realmente faz caixas no Illustrator, joga as letras lá e faz elas dentro dessa caixa, faz elas acontecerem aí. Mas eu estava com uma dúvida em relação a isso, porque eu acho que o 9 e o 7 ele é mais largo horizontalmente do que o MM. E aí, talvez se eu colocar os dois na mesma caixa, a altura Y dele não ia mudar, tipo, ele não ia ficar um mais alto do que o outro. Cara, não sei se eu entendi muito bem o que você falou, mas acho que não. Assim, a caixa que eu digo é mais a caixa, o espaço, a largura dessa caixa. A altura, você vai ter a compensação ótica, por exemplo, dessa parte da parte de cima do 9, né? Ela vai subir para um pouco mais para cima do que a haste horizontal do 7 e o ápice do M aqui, né? Mas, cara, sabe o que você faz? Manda para mim no WhatsApp esse PNG que eu abro aqui para a gente fazer umas Beleza. anotações. Enquanto isso, eu vou pausar a gravação só para não perder tanto tempo nessa história. Peraí. Beleza. Voltando aqui rapidinho, o Felipe compartilhou comigo o arquivo, eu não quis deixar isso aqui gravado ao vivo, senão ia ficar uma chatice só. Então, eu vou abrir aqui a tela para a gente poder avaliar o trabalho, né? In loco na hora que o bicho pega mesmo, né? No vetor ali no Illustrator, que é bem mais fácil da gente ver. E tem duas pastinhas aí, acho que tá na primeira pasta o logo sozinho. Tá, eu baixei só o logo, só um dos arquivos por enquanto, depois eu baixo o outro. Eu vou puxar ele aqui. Não, porque tá na outra camada desse mesmo arquivo. Tá. Beleza. Tá no... Já deve ter ido aí já. Tá tranquilo, Assim, tá bem de boa. Eu vou bagunçar teu coreto aqui, depois não fica triste, mas é de coração. De forma nenhuma. Vamos lá. Por que você está fazendo o que você está fazendo, meu filho? Não estou entendendo. Compound Path. Rapidão. Agora, beleza. Vamos analisar aqui. Ó. O que eu estava falando para você é o seguinte. Ó. Se a gente joga uma caixa, vamos supor que a caixa do M seja exatamente o... Tá com fio aqui, peraí. Vou jogar mais um M aqui do lado, que a gente vai saber exatamente quanto é o tamanho da caixa. E isso aqui tem um pouco de pensamento de type design que é importante. Eu vou calcular não só a largura do M, eu estou eu estou calculando a largura do M e mais os espaços da esquerda e da direita entre um M e outro, certo? Aqui eu fiz besteira. Isso aqui deveria estar aqui. Certinho. E aí vai. Então, o espaço da largura da letra seria esse aqui, ó. Certo? Então, 97 mm tem que caber numa grid mais ou menos assim, ó. Se a gente quiser que isso aqui seja monoespaçado de verdade, tá? Vou jogar uma linha de base qualquer aqui, só para a gente... Essa não importa tanto, né? Porque a gente não está desenhando uma fonte, está desenhando um logotipo. Então, vou jogar o M aqui. A caixa tem que ser mais alta, só para não ficar feio. Desagrupar a bagunça toda aqui. Seleciono e alinho exatamente no meio. Esse aqui também exatamente no meio.
Aí, 9, 7, 1, 9. Eu vou jogar 9 e 7 juntos pelo seguinte, ó. Se eu jogasse o 7 na linha de base, depois eu não saberia onde é que vai essa e essa, porque essas passam, né? Elas têm o overshoot. Esse overshoot, se não for igual, e como eu acho que não é aqui, tá vendo? Ele é um pouquinho maior embaixo do que em cima, eu me perco aonde ela vai. Então eu levo as duas juntas, que aí simplifica um pouco a vida. Esse jeito de calcular esse overshoot, ele é muito mais no olho ou você no olho. Uma regra? Totalmente no olho. Tá? Então a gente está aqui, ó, olhando o 7. Agora sim, a gente está avaliando dentro do que seria uma monoespaçada. Eu vou só colocar um xizinho aqui para a gente saber o que está acontecendo, né? X, uma caixinha branca aqui rapidinho, só para ficar bonito. E aí, a gente joga tudo isso aqui para trás, e aí fica bonitão, só não está centralizado, centralizou, pá, foi, beleza. X, tá? Agora, assim, eu vou fazer umas manipulações só para você entender mais ou menos como é que eu desenharia isso. Claro. Primeira coisa, eu acho que teu canto, e aí isso é um clássico, né? Você fez esse canto arredondado na marra, né? Sim. Tipo, eletronicamente, né? Eu acho, e aqui você tem uma parte que é paralela, né? Tipo assim, tem uma reta, dois cantos arredondados. Aqui, assim, é legal essa história de reto com uma curva, mas, ou você poderia fazer o seguinte, ó, você poderia solucionar isso de duas maneiras. Ou você mantém isso paralelo, né? Que aí vai fazer com uma letra que realmente vai casar, mas que eu acho que não é muito o que você quer, porque você quer um pouco dessa textura meio analógica, né? Como se tivesse sido impressa, talvez, né? Então, é um pouco borrado nos cantos. Meio borrado, exatamente. Aí você poderia fazer o seguinte, exagerar isso um pouco mais, talvez, que é deixar isso aqui um pouco mais exótico. Talvez esse ponto aqui tenha ido muito longe. Illustrator, quando cara... Você fala mais exótico, você está falando só sobre ser mais agradável visualmente? Vamos voltar para o básico. Assim. A princípio, sim, mas ao mesmo tempo, ó, não sei se você consegue perceber, deixa eu ver se mostrando pixel a pixel, essa junção dessa âncora com esse caminho, quando você faz isso eletronicamente, né, ou seja, só usando rounded corners, você não está, de fato, capturando a suavidade que essa curva tem que transicionar entre a reta e a curva, certo? E aí, isso aqui gera meio que uma ponta. Além do que, não sei se você consegue perceber também, aqui, essa curva parece desequilibrada para cá. Ela parece mais chapada aqui do que aqui. Então, parece que ela está fazendo um movimento meio mais para a esquerda do que harmônico. E quando eu trago isso aqui um pouco para cá, ó, ela já vai melhorando um pouquinho. Assim. Ela vai ficando mais equilibrada. E aí, deixa eu ver se eu consigo comparar uma com a outra aqui. Vou tirar essa parte da haste só para a gente comparar. Então, assim, o original e o revisto, assim, né? E aí, o que você pode fazer? Aqui você tem um valor de escuro, ou seja, uma massa mais pesada do que aqui, né? Porque como eu trouxe esse ponto para cá, isso gerou uma massa menos escura. Só que o teu conceito se beneficia dessa massa ser um pouco mais escura. Então, você poderia fazer essa abertura, abrir um pouco mais aqui, joga um ponto a mais, tira esse, e aí você faz essa massa mais escura, equilibrando essas duas coisas aqui. Que ela vai ficar bem escurona, mas oticamente ela vai estar interessante, sabe? Ela vai estar com uma curva que é suave, assim. Beleza, posto isso aqui é um ponto super importante do desenho tipográfico, assim, que é uma coisa que é o refino do refino, tá? Sim.
Soltando ele aqui, ao mesmo tempo eu acho que ela deveria ser um pouquinho mais estreita. Eu tenho essa mesma sensação com o 9, na verdade. Isso, exatamente. Mas O eu 9. tenho o maior medo do mundo de mexer no 9, porque ele é muito complexo, assim, então tipo, eu não sei muito bem para onde ir. Perfeito. Esse é o grande lance assim, de fazer o desenho tipográfico. Pô, caramba, que se eu mexer aqui para eu mexer no vetor, na hora que eu tiver que voltar, o bicho vai pegar de novo, né? Então, eu vou tentar mostrar como é que eu faço para a gente se falar. Tem um ponto importante, ó, o teu 7 e o teu 9, ou melhor, o teu 7 ele não bate com um M. E eu acho que nesse logotipo, por ser um logotipo, ele deveria, tá? Por que às vezes os números são feitos mais baixos do que as maiúsculas? Porque esse número ele tem que ornar tanto com a maiúscula quanto uma minúscula. Então, os números um pouco mais baixos do que a altura da capitular, eles são muito clássicos de você encontrar em fontes, em qualquer fonte, basicamente. Tá? Muitas das fontes que você vai ver vai ter isso. Então, aqui eu estou fazendo alguns movimentos, que diminuir um pouquinho a largura. E outra coisa, essa haste, esse traço curvo do 7, eu estou achando que ele está indo muito para a esquerda. Então, vou tentar equilibrar um pouco o 7 para a direita. Só que, obviamente, isso faz com que várias coisas se percam no desenho original. Então, tipo, o ângulo, né? Se esse ângulo está bom. E aí, mudo o arredondado aqui. Realmente é uma tretinha que você tem que se dispor a resolver. Assim. E a maioria delas é resolvida no olho, certo? Não na mão, tá? Eu não vou no refino do refino, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas, comparando, o 7 já está um pouco mais harmônico com um M, mas o 9 ainda não, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com ajustes, tá? Eu vou pegar esse original, vou ajustar pra caramba aqui, como se estivesse realmente manipulando na marra, e depois eu vou fazer um blend, ou seja, eu vou ver qual das opções pode ser mais legal. Eu vou tentar, oticamente, resolver essa questão aqui. Tá vendo? Você consegue ver o movimento que ela faz? Ó? Ao invés de ser um negócio suave... Parece que quando está quase chegando na reta, tem um ponto que ela deixa de ser curva muito abruptamente ali, sabe? Aqui e aqui também, né? Isso acontece total. Então, a gente pode tirar esses pontos momentaneamente para a gente tentar... E outra, tentar achar... Vou tirar isso aqui rapidinho. Pam. Aí jogo um pouco para cima. Essa movimentação, isso aqui é sempre meio zoada assim, no Illustrator, né? Você não tem tanto controle. Mas, enfim, é o que a gente tem para hoje, tá? Deixa eu só botar uma cor um pouco mais cinza, que acho que na tela vai ficar mais fácil da gente ver. E eu vou colocar um azul aqui, sei lá, um verde, talvez, que aí já... Sei lá, não sei se melhorou, mas também não vou ficar mexendo nisso agora, não. Mas, assim, você pode adicionar o tal do ponto no extremo, que seria horizontal, e um outro vertical, em algum lugar aqui, tá? E aí, obviamente, amassei essa curva aqui, eu vou puxar ela de novo. Então, vamos lá. Original. Só para a gente ver a diferença. Eita, gente. Esse aqui é o nosso e esse aqui é o original. Olha só como ela ficou um pouquinho mais... Curvatura um pouco mais harmônica, né? Ela aqui tá meio amassada, né? Deixa eu ver se eu consigo... Ela tá meio flat aqui. E essa outra mais bacana. Feito. E aí, eu acho que assim, eu vou fazer uma coisa que é meio crime tipográfico, mas que a gente pode compensar de novo depois, que é amassar esse 9 para que ele fique dentro da caixa, um pouco mais dentro da caixa. Eu vou amassar ele bastante.
tá? Porque o blend vai dar pra gente uma resposta mais plausível de quanto que eu tenho que amassar. Então, eu amasso exageradamente para depois voltar atrás, tá? Obviamente, quando eu amasso, a gente muda a proporção das hastes verticais, que são essas aqui, né? Tipo, toda essa patota aqui, ela ficou bem mais estreita, certo? Então, eu tenho que voltar com isso. Como que eu volto? Eu faço um círculo. Por que um círculo? Porque eu posso jogar ele em qualquer lugar da minha reta e vai dar certo. E aí eu jogo isso aqui e eu já sei que esse valor aqui está redondinho, exatamente o valor da haste original. Aí eu venho aqui, jogo ele aqui e desamasso aqui. O buraco é um pouquinho mais embaixo, não, acho que vai ser demais. E outra, você está vendo o quanto isso aqui não está paralelo com isso? Tipo, Sim. tem um grosso, fino e volta a engrossar. Eu vou tentar consertar isso de alguma maneira, que é trazendo isso mais para cá, trazendo isso um pouco mais para cá. E a gente pode até fazer isso aqui, ó, joga ela horizontal mesmo, essa vertical, e adiciona um ponto como se fosse um ponto paralelo a esse aqui. Para organizar essa... E aí você pode subir com a ponta. E aí, ó, de novo, aqui vai amassar. Aqui amassou total. Eu posso desamassar isso aqui. Ó. Eu jogo aqui, boto o scale, aperto esse aqui para ficar a partir daqui a escala. E vou desamassar aqui como se fosse o original. E eu sei que aqui eu vou ter que desamassar também. Então, eu tenho que mudar um pouco essa... Cara, isso aqui, de novo, eu sei que não é trivial, tá? Isso aqui até para mim aqui não é muito trivial resolver isso aqui de cara, assim, né? E ao vivo e a cores. Então, a gente tem que avaliar. Mas o que eu estou fazendo, além disso, eu já estou fazendo as mesmas compensações de canto arredondado que eu fiz naquele outro elemento, né? Tá? Mesma coisa aqui. E aí aqui, de repente, você pode... talvez trazer isso aqui um pouco mais para cá, porque isso aqui ainda está um pouco amassado. Sim. Essa aqui está totalmente amassada, né? Mas eu acho que já parece que a linguagem dela já fica muito mais coerente com a proposta, inclusive, e com os outros caracteres. Ela fica um pouco mais condensada, assim. Já dá um alívio já no coração, já, né? Total, cara. Eu acho que é isso aí. Ela fica mais coerente, né? Aqui, essa coisa desse cantinho, quando você tem um ângulo diferente, né? Esse ângulo é aberto e esse ângulo é fechado. O canto arredondado, ele é diferente um do outro e o computador ele não sabe calcular isso direito, tá? Quando eu desenhei a Globotipo, um dos maiores problemas que eu tive foi esse, porque eu comecei fazendo um canto que eu repeti múltiplas vezes nos caracteres e, de repente, outros caracteres não podiam ter esse canto. Estou tirando uns pontos extras que estão aqui que não estão ajudando muito e desfazendo algumas coisas que aconteceram na hora que eu tirei esse ponto. Cara, assim, esse vídeo talvez você tenha que ver depois ele de novo, porque são tantas coisas que eu faço meio intuitivamente, agora intuitivamente, mas fruto de treinamento, que eu acho que claro. é difícil até verbalizar, né, o que eu estou fazendo, assim. Mas o que visualmente eu estou tentando sempre olhar o paralelismo entre a curva de fora e a de dentro e ver o que eu posso mexer aqui para ela ficar mais harmônica, certo? E aí, só que, cara, cada mexida ela destrói alguma outra coisa que depois eu tenho que rever, entendeu? E aí vira realmente... essa, por exemplo, eu acho que talvez a gente teria que ter um ponto aqui, pelo menos momentaneamente, para a gente ter uma melhoria dessa curvatura, tá vendo? E aí, ó, agora isso aqui tá grosso e isso aqui tá parecendo fino para mim. Então, eu vou trazer um pouquinho mais à direita. E aí, aquele círculo que eu fiz lá atrás, ele pode servir para eu calcular isso, assim, tipo, né, tipo, essa medida aqui, que não necessariamente precisa ser perfeita, mas, ó,
eu já consigo dar uma avaliada. Essa aqui tá pouco. Que a grande sacada para você deixar tudo mais harmônico é você ter um parâmetro e você ir fazendo tudo de acordo com esse parâmetro. Mas acho que esse... O máximo possível, mas sabendo que no final o grande julgador da história toda é o seu olho e não, é o olho, né? E não a matemática, entendeu? Então a gente fica nessa maluquice matemática e você fica calculando e depois olhando, calculando e olhando. E, tipo, de novo, o Illustrator ele não é a ferramenta ideal para isso acontecer. Ele é estranho para isso. Outra coisa que aconteceu aqui, que é clássica também, ó. Por a gente ter querido colocar isso aqui horizontal, essa aqui não estar e não poder ser mesmo, senão fica um negócio um pouco esquisito, ela fica meio ovalada aqui, não sei. Eu tô tomando a decisão de que o centro, ela só seria horizontal nesse ponto aqui, né? Porque você tem o extremo dessa curva seria aqui. Mas, como a gente está falando de um negócio stencil, essa parte ela começaria angulada de alguma forma, certo? E essa aqui também, como está aqui. E o mesmo você vai ter que fazer aqui, ela vai ter que começar mais angulada. Mas beleza, assim, ó, já melhorou um tanto. Eu acho que talvez essa haste aqui esteja um pouco para fora. Ou você poderia pegar isso aqui e jogar um pouquinho para a direita. E beleza. Já ajuda. Vamos ver se ela interpola. Eu acho que ela não vai interpolar perfeito, porque eu mudei o número de pontos das coisas. Talvez sim. Até fez. Deu para entender. Já sei. É porque eu fiz a interpolação entre 3 pontos, porque tinha um pontinho sobrando ali. Mas ele foi bem decente até. Ó, e aí aqui eu tenho o que seria uma base que eu poderia usar para definir, entendeu? Então, a minha caixinha original aqui, eu posso até trazer o centro do blend para cá. E ao invés de fazer 3, eu faço 2. Aí aqui eu sei que eu tenho, né? Qual delas cabe melhor na caixa e qual delas fala melhor com o conceito. Eu acho que é algo entre... eu diria que é mais para essa daqui, entendeu? Sim, que apesar de tudo, ó, deu problema de interpolação aqui, tá vendo? Ó, isso aqui tá zoado. Mas, cara, em termos de prototipar a letra, vamos agora só ver como é que ela fica. Do jeito que ela tá, depois a gente melhora ela aqui. Vamos ver como é que ela fica no contexto, né? Então, eu vou puxar o M e vou jogar esse 9 daqui, que está cheio de ponto extra de bobeira, e depois a gente resolve. Aqui. Aí aqui eu vou alinhar matematicamente, mas ó, percebe que ela poderia estar mais para a direita aqui, não sei se você consegue enxergar isso. Como assim? Tipo, o 9, por ele ser mais escuro desse lado, do lado direito, e ele parece mais leve para o lado esquerdo. Então, eu mexeria um ou 2 toquezinhos aqui, ó, só para ele ficar mais equilibrado na caixa, entendeu? E aí, no final, você avalia o 97 separado. E aí que entra a mágica, porque agora tá estranho, né? Ele ficou um pouco estranho. Então, de repente, ele pode ficar um pouco mais largo aqui. Para ocupar melhor o espaço agora dessa coisa única, que é o todo, tá? Então, eventualmente, de repente, a resposta é esse 9, não o outro 9. Então, vou testar ele aqui. Talvez, né? Já é um caminho. Ele está dentro da caixa, ele está... o 7 ele se destaca bastante, né, do resto, por ser mais... Ele parece mais largo, de repente talvez tenha que fazer... Acho que parece que a composição do M e o 9 está todo na parte de cima e do meio, talvez, sabe? Então, outras coisas que você poderia fazer aqui vamos supor, tá? Eu vou fazer aqui na tosqueira para depois a gente... Você poderia fazer isso aqui, o que vai clarear um pouco o
a parte dos M's, né? Porque senão você fica calculando o valor de escuro todo com esse V que acontece, né? E aqui você já vê que ele fica bem mais claro, assim, né? Mas Sim. talvez tenha ido um pouco demais, né? Um meio termo talvez resolva, né? Claro. Eventualmente, se você quiser, você pode tentar diminuir a largura, a altura total e aí ver se funciona, ou então até condensar mais, dependendo do efeito que você quer dar, né? Cara, assim, eu acho que tem muita coisa para fazer. E outra coisa que eu acho que você pode fazer é, eventualmente, entender se você não tem que ter, tipo, um pouco de stencil no resto, né? Então, assim, vamos supor aqui. Só para mostrar um negócio. Sabe? Tipo, alguma coisa que dê a linguagem de stencil que você quer. Para todo mundo, né? Para todo mundo, exatamente. De novo, aqui você vai perder a beleza disso aqui que estava acontecendo no set, mas também faz parte do processo, né? Você tem que fazer avaliações para ver se funciona. Sim. E aí eu acho ainda que você pode até exagerar e botar teu stencil aqui também. Faria sentido, né? Sim. Saca? Eu acho que, assim, com essas dicas já dá para saber mais ou menos por onde andar. Não significa que eu melhorei o logotipo de maneira alguma. Eu acho que você tem que julgar o que faz mais sentido para você. Tem uma questão de familiaridade, assim, né? Como a gente já olha para esse, a gente já se acostumou com esse, mesmo nesse pequeno período que a gente estava desenhando. Mas, enfim, de repente isso aqui ficou exagerado demais, ou aí você encontra um caso onde só acontece stencil mesmo em letras que tem contraforma e tudo bem, sacou? Acho que eu pesquisaria, tipo, filme Kodak antigo, que seja, assim, né? Sei lá. Estou falando, talvez seja mais fácil pesquisar em inglês aqui, mas se tiver uma imagem né, bem zoom de como é que fazia a data era impressa no filme, né? Você tem umas coisas que acontecem nessa parte daqui. Enfim, tem que achar uma referência legal. Talvez essa aqui dê alguma coisa, ó, tá vendo? Deixa eu ver se ela aparece alguma coisa aqui. Dá para ver. E ela vai ser também uma referência visual, né? Tá vendo? Sim, com certeza. Agfa Vista 400C. Você vê que é uma letra que tem uma coisa meio triangular em cima e bem reta, né? Olha o 9 aqui, né? Um 9 mais ou menos, um 7 aqui, ó. Parece o teu até. Sim. Ó, 4, 5, 7, 7. Olha só que legal. É um 7 diferente, é um 7 assim, ó. Que antes de começar a curva, ele tem uma reta ali, né, cara? Ele é uma coisa meio isso aqui, né? Só que com... Sim. Né? Então, de repente, isso é uma coisa que você pode incorporar no estilo do teu logotipo, sacou? E vem de pesquisar, né? De entender que foi o que você fez bem no começo. E aí, de repente, tentar entender. Nem é assim, na verdade. É assim. E fica mais futurista ainda, né? Fica mais cool, assim, né? Fica bem maneiro. Show? De repente experimenta com isso, dá uma olhada, pega alguns filmes para você se inspirar pelas letras e ver o que dá. Show? Sim, pô, cara, muito bom. A dica assim de adaptação e adequação dos caracteres que estavam soando mal, pô, é muito maneiro, muito avançado, cara, de verdade. Tamo junto. Maravilha, cara. Eu acho que a gente tem tempo, cara, e eu peço desculpa se a gente não conseguir responder as perguntas todas, mas tem tempo para mais uma dica, mais uma pergunta,
e aí, de repente, a gente passa por ela e encerra, senão não vou conseguir entregar Beleza. os trabalhos para os clientes. Eu te mandei um outro arquivo aí, acho que dessa vez chegou, e aí junto com ele eu queria perguntar uma coisa. Beleza. Fechei a coisa de tela aqui, vou baixar, Beleza. uma pausa rápida na gravação. Beleza, já peguei o arquivo. Vamos lá, vou compartilhar a tela. Show. Estação, primeira de Isso. Mangueira. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho, tá super legal. De cara, Cara, assim. esse trabalho faz parte de um clipe de uma amiga minha e essa você, tipo, o lettering que entra antes de começar o clipe, mas que também vai estar na identidade visual e em alguns outros produtos que a gente pensa em fazer. Então, eu queria que fosse uma coisa meio logotipo, mas que chamasse atenção para o clipe, né? Que não seja só tão informativo, assim, sabe? Dessa vez, acho que vale pesar a mão um pouco mais, assim, nesse lance de ser mais curvo, de ter mais detalhe, de ser uma coisa mais meio pré-rafaelita, assim, uma coisa mais Art Nouveau, sabe? Uhum. Meio tipo isso, assim. Tá, beleza. E qual é, assim, a tua dúvida em relação a ele? Cara, a minha dúvida é que eu não tenho certeza se ele tá soando legal, assim. Eu percebo que tem alguns problemas no E, no S e no T. Eu acho que eles estão muito perto da linguagem visual do conjunto inteiro, mas acho que eles estão um pouco distantes. Eu não sei muito o motivo disso, sabe? Você desenhou essas letras do zero ou você pegou uma fonte e trabalhou ela? Eu peguei uma fonte e depois trabalhei ela. Mas eu acho que eu mudei quase tudo na fonte, assim. Bastante coisa, né? Tá. Bastante coisa, né? Boa, boa. Cara, assim, sem ir no detalhe da construção tipográfica, etc., a composição, para mim, está funcionando super bem. Se tiver um ponto, talvez, para entender será que um fino, tão fino quanto esse, vai passar num clipe, né? Você tem algumas Aham. resoluções possíveis ali que, de repente, podem sofrer um pouco com esse fininho muito fino, e aí eu faria esse Uhum. teste, tá? É, Uhum. talvez, assim, eu acho que tem algumas coisas de construção, tipo serifa, essa serifa que cai um pouco para cá É. e essa um pouco diferente. Isso, de repente, você pode trabalhar para, assim, no detalhe do detalhe, para um clipe, um negócio que vai passar rápido, que, tipo assim, óbvio, eu sou sempre partidário de você fazer a melhor revisão Aham. possível, Claro. mas para um caso de um clipe, eu não vejo que vai trazer tanto benefício. Mas vamos lá, Aham. porque é para isso que a gente está aqui, né? A gente tem a primeira coisa é que a gente tem um problemaço que é a quantidade de pontos que a gente já tem para manipular aqui. Para Uhum. fazer isso aqui, talvez eu tentaria não destruir a forma o máximo possível. Ou seja, eu desenharia o A, essa ligadura C e A, como você fez aqui, né? Você tem o C, ele passa por cima do A sem destruir. É só a gente olhar aqui, né? Uhum. O E está intacto aqui. Eu acho que Uhum. a coisa mais legal que eu vi, assim, você fez uma composição de negativos e positivos que está muito harmônica, está bem legal. Talvez, não Uhum. sei se o A pode vir mais para o meio aqui, né? Tipo, Aham. pegar essa patotinha toda aqui e jogar ela. Só que são muitos pontos, eu com certeza vou perder Pois é, cara. aqui. E tudo bem, assim, esse é o. Mas, assim, faria isso aqui na marra, tá? Tipo, Aham. ficaria um pouco mais assim, talvez, ou não. Enfim, tem que pensar. Eu Uhum. acho que enfim, eu olharia isso. Essa coisa aqui tem muito a ver com outro. Acho que no primeiro episódio do TypeCrit eu falei do Violaine Jeremy, né? Que é o estúdio, é um estúdio que faz essas coisas com bastante propriedade, assim. É, Aham. deixa eu ver se eu mostro aqui rapidinho. São coisas ultra display, né? E Sim. super chururu, como eu falo. É um termo técnico. É chururu demais isso aqui, é muito lindo, né? Tipo, Aham. talvez eu não vá achar um exemplo dessa coisa mais fininha, assim, né? E isso, como Mas é muito tá. plástico, né, cara? Não, é demais, é de outro planeta, assim, é muito bacana. Uhum.
E, ao mesmo tempo, como isso aqui circula pra caramba nos Instagrams e Behance da vida, você vai vendo isso acontecer direto. As pessoas vão absorvendo essa linguagem e vão reproduzindo. O próprio About aqui, né? Esse Love, tem Sim, muito a ver com essa pegada que você está propondo aqui. E isso aqui, cara, tem muito a ver com... Tem um cara, como é que ele chama que faz isso aqui direto? Esqueci o nome, mas enfim, é um cara que faz essas interações com a letra. E eu acho que ela está funcionando aqui, cara. Ela está funcionando. Mas a dica para isso é tentar fazer o menos destrutivo possível. O S tá meio sofridão aqui com essa ponta. E não é uma coisa muito simples, porque você teria que fazer algo assim, mas aí quando você faz aqui, ele já mexe. Aí mexeu, puxou. E aí é uma treta. Mas, cara, visualmente está funcionando. Você vai ter... Eu acho que essa serifa aqui, por exemplo, ela poderia ser um pouquinho mais comprida. Acho que você poderia exagerar em algumas características só para deixar a coisa um pouco mais... Ainda mais quirky, né? Uma vez que você está fazendo um negócio que vai meio estranha, né? Você quer que ela fique meio diferente, né? E aí você pode começar a exagerar, de repente, a mesma coisa que você fez de ter uma massa mais escura naquele O, né? Nesse O daqui, você tenta exagerar um pouco mais aqui. Vou tirar esse ponto só para poder controlar menos pontos aqui. Mas algo assim, sabe? E aí você exagera um pouco mais. Geralmente a gente tem a tendência a fazer as serifas muito pequenininhas, cara. Mas nesse caso faz sentido, porque é uma fonte super display, etc, etc. Mas de repente, pirando nessas massas escuras, você pode exagerar certos momentos da letra e ver o que dá. Assim. Porque, principalmente nessa composição, eu vejo que o C, o A e o O, as últimas 3 letras, elas estão pesando bastante para a direita. Então, acho que faz muito sentido que tu compense o lado esquerdo, assim, sabe? Sim, verdade. É um pouco isso mesmo, que... Aqui, sabe, do mesmo jeito que você fez aqui, talvez caiba você fazer isso aqui. Uma coisa mais assim, sabe? Aí você... Sei lá, eu acho que pode funcionar. Por quê? Porque você tem isso aqui como referência, né? Ele tem isso. E Meio que aquela... uma regra, né, da coisa, uma linguagem da coisa. Assim. Isso. E aí você pode explodir isso. Fica bacana, cara. Pode funcionar bem. Eu vou cair dentro disso então, cara. Obrigado mesmo. Cara, eu acho que tá maravilhoso. Assim, foram 2 exemplos bem opostos, né? Um é uma composição que tem que caber numa caixa, todas da mesma largura, e outra é uma inter-relação entre as letras. Tem um outro ponto que talvez você possa pensar, será que dá para ligar mais uma letra? Mas aí tudo pode ficar muito exagerado. Eu acho que o ação, né? Quando você faz o ação ser ligado, e por ele ser ligado só nessa parte de baixo aqui, eu acho que faz sentido o ST ser mais normal, sabe? Porque eu acho que a composição inteira tem muito a ver com o lance de cosmos e planetas e tal. Então, esse lance do arco passando, eu acho que remeteria bem a isso. E acho que eu queria deixar essa especialidade só para onde realmente cabe, assim, do que ficar... Saca? Saco demais, cara. Saco demais e concordo. Acho que esse ponto de atenção mesmo no lettering, ele pode ser em uma parte que não é necessariamente o todo, né? Isso. Show? Cara, eu acho que é isso por hoje. Eu acho que tem bastante coisa. Com certeza. E, espero que tenha sido útil aí para você. Muita coisa, com certeza. Maravilha. Vou dar os recados finais, então. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Gente, segue o Felipe, trabalha muito fera mesmo. O cara tá arrebentando. Muito legal. Felipe Araújo DSGN no Instagram. Se você quer ver mais vídeo, cara, maratona o TypeScript Crew, que é geralmente 1 hora de informação condensada. Mete no 2x, eu sei que às vezes tem coisas que são assim, eu tentando resolver minha vida aqui, mas é muito, muito bom. Eu tenho certeza que eu ficaria muito feliz de ter esse conteúdo quando eu comecei. Com certeza. Filipão,
Cara, obrigado pela tua presença aí. Parabéns Eu que pelo teu agradeço, trabalho. cara. Obrigado Obrigado mesmo. por oferecer teu projeto para a gente comentar aqui. Quem quiser, esse próximo mês eu estou meio out por razões profissionais, mas quem quiser, calendly.com/Rodrigo Sayane, Sayane tudo normal, S-A-I-A-N de nariz, e conta com a gente, troca ideia, estamos no Instagram, Rodrigo Sayane no Instagram, cheio de dicas de vetor, e o Plau Design com conteúdo tipográfico pop, para a galera poder falar de fonte o dia inteiro, sem amarras. Felipe, muito obrigado. Esse foi o 10º Obrigadão, cara. Eu episódio que do agradeço. TypeCrit. Eu que agradeço, cara. Foi o 10º episódio do TypeCrit Crew. Muito obrigado. Parabéns para o Juan, que inventou essa ideia incrível que a gente está levando. Mais um recado, Diego Maldonado também, type designer feraço, também está fazendo. Kaká da Plau também está fazendo. Então, cara, tem um monte de gente boa. Flávia Zimbardi, né? Se você falar inglês, você pode falar com o cara da ONU, Typecode, James Edmondson, e mais uma patota muito incrível. Vai lá, TypeCrit Crew no Instagram, que é coisa boa. Um abração, Felipe. Um abração para todo mundo. Bom final de semana e até o TypeCrit Crew 11. Beijão!